Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. Acabamos o Pentateuco e chegamos agora no livro de Josué, o livro registrado pelo sucessor de Moisés, esse guerreiro soldado cheio da unção do Espírito Santo do Senhor. Agora, de Josué até o livro de Esther, nós veremos os chamados livros históricos. Então a leitura vai ficar bem mais leve, bem mais agradável, bem menos repetitiva, né? Como nós estávamos vendo até aqui. Então, se você gosta de uma historinha, como dizem por aí, senta que lá vem a história. Chegamos então aí no livro de Josué, meus irmãos, e aqui eu quero apenas fazer uma observação, é que o povo vai entrar na terra prometida, Canaã, terra que mana leite e mel, terra abençoada, terra próspera, terra santa. E eu quero fazer uma observação para você. Até aqui, Canaã nunca teve importância no cenário mundial. O que era a terra prometida? A terra prometida ela era um estreito de terra que ligava duas grandes potências mundiais, e aí essas sim eram muito importantes, que era o Egito e a Mesopotâmia. Então Canaã está ali no meio. Canaã só era importante para isso. Era uma estrada de acesso entre Egito e Mesopotâmia. Vou te dar o exemplo de Volta Redonda. Volta Redonda não era nada, né? Você sabe que Volta Redonda, a nossa cidade, era apenas uma fazenda de Barra Mansa. Mas Volta Redonda cresceu, se tornou a maior cidade do sul do estado. Por quê? Porque ela liga o Rio de Janeiro a São Paulo, as nossas os nossos dois maiores estados brasileiros, né? Metrópoles praticamente. Há até a suspeita, né, de que um dia São Paulo e Rio de Janeiro, olha só, pastor também é cultura, hein? São Paulo e Rio de Janeiro se una e se torne uma coisa só. Porque São Paulo está crescendo e Rio de Janeiro está crescendo, um na direção do outro. Sabe aonde eles devem se encontrar? Na nossa cidade, a cidade de Volta Redonda. E esse efeito nós chamamos de conurbação, né? E isso vai gerar algo no Brasil que nós nunca vivemos, né? Alguns países já viveram, né? Nós temos Tóquio, nós temos Nova York, por exemplo. Nós vamos ter a primeira megalópole brasileira, talvez até mude de nome, né? Rio de Janeiro deixe de ser Rio de Janeiro, São Paulo deixe de ser São Paulo e se torne um super estado, né? Uma megalópole. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque é isso que a gente está vendo aqui. Canaã é um estreito de terra, sem grande importância até então. Canaã não tinha importância cultural, Canaã não tinha importância financeira, econômica. E o Egito, sim, uma superpotência. A Mesopotâmia, sim, uma superpotência. Mas agora Deus escolhe aquilo que ninguém dá nada por ela, aquele estreito. E ali ele inicia uma obra que vai revolucionar a história da humanidade. E hoje Canaã, a terra prometida, Israel, é talvez a terra mais conhecida do mundo, né? Quando nós falamos de religião, a mais importante do mundo. Hoje Israel é importante financeiramente, culturalmente. O mundo todo, né, volta os seus olhos para Israel. Terra próspera, terra abençoada, né? Vivem em guerra, mas nunca perdem a sua potência, né? O seu dinheiro, o seu poder. Isso é prova, pessoal, hoje prova atual, né? Da mão do Senhor sobre Israel. Israel tinha de tudo para não existir, mas é até hoje talvez um dos países, talvez o país mais importante do mundo, né? Pelo menos espiritualmente falando. Iniciamos o livro de Josué, chegamos ao capítulo de número 1, e aqui a gente começa, né, dizendo assim: meu servo Moisés, Deus está falando com Josué, meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. O que eu tiro de lição aqui, pessoal? Deus está dizendo para Josué, o meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. A obra
é maior do que nós. A obra é maior do que eu, a obra é maior do que você. Eu tenho para mim Moisés como grande personagem da Bíblia, né, depois de Jesus Cristo, talvez ali só no nível de Paulo, né, para relevância bíblica, mas tendo feitos muito mais extraordinários do que o apóstolo Paulo, de longe, né? De longe. Mas nem a morte de Moisés deveria parar o avanço da obra de Deus. É isso que eu quero dizer para você. O meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Daqui a pouco eu vou morrer, daqui a pouco você vai morrer, mas a igreja do Senhor, ela vai seguir adiante, porque a obra é maior do que nós. Amém? Então nunca se ache grande dentro da igreja, nunca se ache grande no ministério, porque se Moisés, a sua morte não foi suficiente para a obra parar, não é a sua, não é a minha que vai parar não, meu irmão. A gente não é nada na fila do pão. A gente continua aqui o capítulo de número 1, e a gente vê assim que o povo vai entrar em Canaã e Deus diz, olha, agora Josué está dizendo também para o povo, né? O Eterno, o seu Deus, dá descanso a vocês, entregando a vocês essa terra. O povo perambulou 40 anos no deserto. Quanta coisa você acompanhou até aqui, não é? Fora o Egito, e agora Deus estava dando descanso. Terra que mana leite e mel. Pastor, eu não consigo entender essa expressão mana, leite e mel. É porque o povo ia tomar essa terra, ia tomar de assalto, é assim que se chama, né? Eles iriam invadir essa terra e expulsar os moradores que ali estavam. Deus mandou fazer isso. Só que o gado ia ficar para eles. Terra que mana leite. E eles eram grandes produtores de mel de tâmara, não é mel de abelha. Então, terra que mana leite e mel. Eles já iam pegar as indústrias prontas. Era só continuar produzindo aquele mel de tâmara ali. Chegamos ao capítulo de número 2. E aqui a gente vê que o povo envia novos espiões, como 40 anos atrás, para dar uma olhada nas fraquezas da terra prometida, para ali entrarem, e eles se escondem na casa de uma prostituta chamada Raabe. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Aqui a gente está falando das famosas muralhas de Jericó, aquelas que daqui a pouco vão cair de um modo sobrenatural. Mas eu quero chamar a sua atenção, é que as muralhas de Jericó, elas eram tão grandes, mas tão grandes, tão largas, que haviam casas, presta atenção, dentro das muralhas. Tudo indica que carruagens andavam por cima das muralhas, elas eram muito largas, muito grandes. Então você vê o poder que essas terras tinham, e Deus vai entregar essas terras, poder de proteção. E essa proteção não vai significar nada, Deus vai entregar essas terras na mão do povo. Pastor, por que você está falando isso? Porque Raabe, ela morava dentro do muro, tá bom? Ela não morava na cidade, ela morava dentro das muralhas de Jericó. Haviam casas ali. Raabe, ela era prostituta, o texto é muito nebuloso. Eu olhei aqui, os grandes intérpretes, eles não chegam a uma conclusão, porque apesar dela ser prostituta, ela cria em Deus, ela tinha fé. Então a gente não sabe se ela estava naquele estado, a gente não sabe como era a sua vida antes. Fato é que ela já conhecia o Deus dos Hebreus, ela tinha fé nele. A gente não sabe como esses homens chegaram ali, né, se eles queriam se prostituir apenas, ou se talvez Deus os levou àquela casa, porque alguns teólogos dizem que aqui eles estavam sendo guiados pela providência de Deus. Eu já expliquei isso para você. Há uma teologia chamada teologia da providência, que diz que Deus ele dirige a história. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, mas ele interfere na história para que a sua vontade aconteça. E aí há uma corrente que acha que Deus guiou esses homens até a casa dessa prostituta. Por quê? Porque haviam muitos homens entrando e saindo da casa de uma prostituta, naturalmente, então eles não chamariam a atenção se escondendo ali naquele lugar. Mas chamaram, né? A gente vai ver que o duque que cuidava ali da região de Canaã, naquele pedaço ali, descobre os espiões, Raabe esconde esses homens, e por isso Raabe será muito abençoada. Ela e sua família serão poupados de toda destruição. E aí eu quero citar para você uma curiosidade. Quando você vai lá para Mateus, no capítulo 1, versículo 5, se eu não me engano, tá falando de cabeça, a gente vai ver uma Raabe na genealogia de Jesus. Pastor, então será que Jesus foi descendente de Raabe? Olha, a gente não sabe. A teologia ela é muito dividida nisso daqui.
né? Porque a gente sabe que aquela Raabe ali, ela é mãe de Boaz, então ela é avó de Ruth, né? E aí ela seria então uma ascendente de Jesus. A gente não sabe se é a mesma mulher, tá bom? A linha teológica que acha que realmente é a mesma mulher, crê que, como ela foi fundamental para que a terra prometida fosse conquistada, Deus a abençoou permitindo que ela fosse ascendente de Jesus. Mas não temos certeza quanto a isso. É uma possibilidade, tá joia? Chegamos ao capítulo de número 3, e aí a gente vai ver o povo finalmente entrando na terra prometida, e aqui Deus repete um milagre. Por meio de Josué, Deus vai abrir o rio Jordão e o povo vai passar em terra seca. Está lá no versículo 14 até o 16. Quando os sacerdotes chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas à beira do rio, o Jordão transbordava na época da colheita. Esse comentário aqui é para aqueles que dizem que o Jordão estava com águas baixas, né? A correnteza parou. As águas foram represadas na direção de Ada, perto de Zaretã. O rio secou até o mar de Arabá, o mar salgado. Então o povo atravessou o Jordão. Os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, ficaram parados no chão seco, no meio do Jordão. Enquanto todo Israel passava, toda a nação atravessou o rio e ninguém, olha que maneiro, ninguém ficou com os pés molhados. Secou até a lama do rio, né? É a repetição de um milagre do Senhor. Pastor, por que esse milagre aconteceu, né? Primeiro que o povo tinha que chegar em Canaã. Canaã era protegida pelo muro e pelo rio. Aí você começa a ver como que Deus operou uma obra miraculosa, né? A tomada de Canaã foi um milagre gigantesco. As muralhas já eram uma grande proteção, mas havia o próprio rio protegendo a cidade também. Mas também porque o povo estava meio inseguro. Será que Deus é com Josué mesmo? Moisés morreu, a gente viu tanta coisa através de Moisés, será que a gente deve confiar nesse camarada aí, em Josué? Então Deus já chega metendo o pé na porta. Josué, abre logo o rio. E aí, cara, Josué ali como novo líder do povo, o rio abre, o povo, opa, peraí, deixa pra lá. É claro que Deus está com Josué também, porque ninguém é capaz de abrir um rio no meio, né? Ou melhor dizendo, de pelo menos fazer a água parar de correr e passar em terra seca. E aí todos começam a seguir Josué, porque reconhecem o Espírito Santo sobre a vida dele. Amém, meus irmãos? Começamos bem, hein? Josué é um livro maneiraço, é um livro muito legal. Então começamos muito bem, nós vamos nos vendo por aqui, sendo abençoados pelas páginas da Bíblia. Beijo no seu coração, até amanhã.